Temos estudado os reis de Israel e alguns profetas, já vimos Elias e Eliseu, e temos visto o quanto o povo de Deus tem errado ao longo desses quase 4 séculos de história. Erra durante a monarquia, mas antes da monarquia também, desde Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo errava. São erros que a gente não consegue entender, não consegue explicar como o povo erra e permanece no erro, mesmo tendo várias experiências bem próximas de Deus, vendo milagres, vendo sinais, vendo prodígios. Desde a saída do povo do Egito, a gente entende que no Egito eles conviveram ali com uma cultura politeísta, viram isso muitas vezes, viram isso nos povos em volta, mas o único Deus que os livra, que os salva, que dá vitória a eles, o Deus de Israel, esse se mostra o tempo todo, mas o povo insiste em errar. O povo insiste em ser rebelde, o povo insiste em ser obstinado. Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus manda profetas, muitos profetas. A gente viu Obadias ali falando que escondeu 100 profetas, e para que Jezabel não matasse. Enfim, a gente vê vários e vários profetas nominados e não nominados. A gente vê que a nossa Bíblia tem lá 12 profetas menores que escreveram, botaram no papel no papiro, né? As suas profecias, as mensagens que receberam de Deus. A gente tem os profetas maiores, 4 profetas maiores que também registraram livros, são profetas escritores, porque eles registraram no papel aquilo que receberam de Deus. E quase todos eles, ou quase a totalidade, condena Israel por causa dos seus pecados. E o pecado de Israel é um pecado repetitivo, é um pecado que ele é recorrente. Ele peca e volta a pecar e volta a fazer de novo. É o pecado da idolatria. Israel volta o tempo todo a ter outros deuses perante o Senhor, né? O Shema lá, né? Fala: ouve, Israel, só o Senhor é o único Deus, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é não ter outros deuses diante de Deus. Deus é único, é poderoso e ele abomina a idolatria. No entanto, o que a gente vê é Israel errando, sempre dentro da idolatria. Ele repete esse erro. Deus vai lá, faz milagres, faz maravilhas, ele salva Israel, ele livra o povo de Israel de guerras. A gente vê narrativas de guerras que Deus lutou pelo povo, o povo que vinha contra Israel se matou, e Israel não teve que fazer nada. Deus os livrou, Deus abrindo o Mar Vermelho, mandando 10 pragas, mandando tantos outros milagres, né? Elias, os profetas de Baal ali no Monte Carmelo, o fogo descendo do céu, exatamente no momento que Elias vai e pede ao Senhor para se mostrar como o Deus de Israel. Veja quantos milagres, quantas maravilhas o povo de Deus vê acontecendo na sua frente, mas ele escolhe fazer o que é mal. Veja, o Israel tinha um modelo de religião bem sofisticado, escrito, detalhado, um código de leis, né, uma constituição, por assim dizer, toda escrita, tudo o que deveria fazer. Não era para amarrar nem para tornar pesado, era para orientar, era para dar o rumo. Olha, vai naquela direção ali que você vai ser feliz. Mas não, com templo, com sacrifícios, com leis, com Deus no meio do povo, o povo insiste em errar. Ele insiste em imitar os povos
conquistados por eles, os povos derrotados por Deus. O povo insiste em prestar culto aos deuses pagãos que o próprio Deus havia vencido. O povo insiste em fazer sacrifícios de bebês. Olha que coisa horrenda! Matar seus próprios filhos no altar a um deus pagão. Que coisa absurda! Mas o povo insiste em fazer. Por que esse fascínio todo? Por que essa degradação moral toda? Como que o povo consegue chegar nesse ponto? Temos dois textos básicos aqui na nossa lição. O primeiro está em 2 Crônicas 36, de 12 a 14. Está falando de Zedequias, no versículo 11. O rei Zedequias fez o que era mal perante o Senhor seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, tinha jurado por Deus, em outras palavras. Tinha jurado por Deus que não se rebelaria contra Nabucodonosor. Mas ele rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. 2 Reis 17, de 6 a 12, é o nosso segundo texto básico. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e o fez habitar em Ala, junto a Abor, ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu, tá levando o povo cativo, né? Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações, nas nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas, não fareis estas coisas. O que me chama a atenção aqui, cometeram ações perversas para provocarem a ira do Senhor. Parece criança que é assim, a gente diz: fulaninho, você vai pelo caminho tal, volta pelo caminho, não se desvia dele, hein, porque é perigoso. Aí o fulaninho vai justamente fazer o quê? Se desviar do caminho que a gente falou, porque ele quer testar se é perigoso ou se não é perigoso. Se o papai está certo, se o papai está errado. Se o papai falou certo, se o papai falou errado. Parece criança esse povo de Israel. Parece que ele fica testando a vontade de Deus, a ira de Deus, a paciência de Deus. Que coisa triste testar a paciência de Deus. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que não é só aquele povo que testa a ira e a paciência de Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, temos visto muitos crentes, inclusive, testar a paciência de Deus. Fazer o que é mal aos olhos de Deus, virar e dizer assim: não, tem problema não, pega nada não, tá todo mundo fazendo, qual o problema em fazer esse tipo de coisa ou cometer esse comportamento? Que lições nós podemos tomar a partir
destas contestações, dessa constatação, constatação, das coisas que o povo fazia no passado. Será que a gente tira alguma lição para isso? Aliás, esses dias me perguntaram por que estudar o Velho Testamento se Jesus já veio, já morreu, tudo já se cumpriu. Não, nem tudo se cumpriu porque Jesus ainda não voltou, né? Ele ainda não voltou. Mas é bom a gente estudar o Velho Testamento porque homens e mulheres de Deus, primeiro porque lá está o plano de salvação, segundo porque homens e mulheres de Deus, o povo de Deus, muitas vezes errou. Muitas vezes fez o que era mal aos olhos do Senhor e nós precisamos aprender com eles para que a gente não cometa os mesmos erros. Misericórdia. Deus nos livre desses erros e possamos seguir no seu caminho. Essa é a lição de número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 78. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível lá em batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site, baixar em PDF e estudar. Se você preferir, agora ela já está disponível na Amazon para você baixar para o seu Kindle também. Um valor pequenininho lá, mas vale a pena se você usa essa ferramenta para estudar, ok? Essa revista tem por tema Os Reis e os Profetas de Israel, foi escrita pelo pastor Alonso Colares, ok? E essa lição de número 11 tem por tema segundo as abominações dos gentios. Que coisa triste, que tema, que título horrendo. Segundo as abominações dos gentios. Segundo daquela forma, daquele caminho. Abominações, coisas que Deus odiava, detestava, abominava, não quero repetir a palavra, né? Mas é aquele negócio horrendo, aquele negócio que te dá nojo, aquele negócio que te dá horror, terror, não quero nem ver isso. E dos gentios, aqueles que não conheciam a Deus. Os reis, os profetas, a gente vai ver que o povo, os reis e os profetas faziam e agiam segundo as abominações dos gentios, faziam todo tipo de coisa errada. E a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que havia esse fascínio, essa atração para fazer as coisas erradas que os gentios faziam? Primeiro tópico da nossa lição vem por tema assim, a apostasia da ética. A apostasia é o esfriamento, né? O esfriamento da fé. Apostatar, esfriar a fé. A apostasia da ética aqui está dizendo apagar, está dizendo esfriar, está dizendo perder o significado. Está querendo dizer para a gente que a ética cristã não era cristã, porque era Velho Testamento. A ética de Israel perante Deus estava se apagando, ficando de lado. Hoje a gente pode falar de ética cristã, porque Cristo já veio. Mas que momento isso acontece? Por que isto acontece? O nosso texto básico, né, já fala alguma coisa, né? O versículo 8 ali de 2 Reis 17, que eu li para vocês, diz lá que Israel andou nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel que eles fizeram. Ou seja, Israel andou primeiro nos estatutos das nações que Deus expulsou. E segundo, Israel andou nos estatutos dos reis que eles mesmos elegeram. Quando a gente faz escolhas sem Deus, essas escolhas nos levam a lugares errados. Pode até dar certo, você entendeu? Mas a probabilidade de dar errado é muito grande. Eles mesmos escolheram seus reis, sem consultar a Deus. E esses reis fizeram o que era mal, e eles seguiram de acordo com estes modelos. Israel andou nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. O verso 9 ainda acrescenta: os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Senhor seu Deus. Na versão que eu li, foi um pouquinho diferente. A versão que eu li diz que os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde os atalaios dos vigias até a cidade fortificada.
Nessa versão do nosso autor, ele usa a versão da Bíblia, usa a palavra secretamente. Parece que às vezes a gente tenta pecar secretamente para ninguém ver. Mas quando eu era criança, tinha uma musiquinha que falava: cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, olhinho no que olha, o pezinho onde vai, pro Salvador do céu está olhando para você. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os bons e os maus. Aí para a criança, parece aquele olhão gigantesco de Deus vendo o que você está fazendo, mas a gente finge que ele não está olhando e vai secretamente e faz os nossos pecados. Que coisa triste, que coisa terrível quando a gente se engana dessa forma e acha que podemos pecar distante de Deus. O salmista nos fala, para onde eu irei do seu espírito? Se eu subir até descer no abismo, ali tu também estarás. Olha que coisa terrível. Quando a gente acha que secretamente a gente pode errar, pode pecar, que Deus não está vendo. E aí Israel andou nos estatutos das suas nações, das nações que Deus havia lançado fora. Os valores de Israel, quando a gente começa a andar nos estatutos das outras nações, os valores que Deus elegeu para a nossa vida começam a ficar degradados, pervertidos. Valores morais do povo de Israel foram pervertidos. Sabe o que é valor moral pervertido? Aquele conjunto de coisas que você tem por padrão ser certo começa a se transformar em outro conjunto de padrão, um outro padrão. E assim, antigamente o que você achava que era errado, agora você já está achando, pode ser. É certo. Isaías 5:20, o próprio profeta Isaías fala isso abertamente. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal. Trocou. Que mudam as trevas em luz e a luz em trevas. Que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Veja o que Isaías está falando, Isaías 5:20. Ele está dizendo de pessoas que estão pegando conceitos e invertendo completamente. O que é certo se torna errado, o que é errado se torna certo. O que é mal vira bom, o que é bom vira mal. O que é luz vira trevas, o que é trevas vira luz. O que é doce ele chama de amargo e o que é amargo ele chama de doce. Que coisa triste quando a gente perde a sensibilidade pelo que é errado. E não se engane, no nosso dia a dia, isso acontece o tempo todo. Não acontece só agora não, agora tem acontecido em alguns aspectos, em proporções maiores, até um pouco mais assintosamente, mas na minha vida toda, eu sempre vi estas coisas acontecendo. O que é errado não é tão errado assim. Porque todo mundo faz. Qual o problema? O que tem? Tá todo mundo fazendo. Não pega nada. Ninguém briga. A lei não pega. Não vai dar problema. Isso é perda de sentimento do que é certo, do que é errado. Isto se chama perversão de valores morais. O povo de Israel passou por essa perversão de valores morais. Quando ele começou a achar que as coisas que os outros povos faziam eram melhor que as coisas que eles faziam, que o culto dos outros povos eram mais significativos, eram mais efusivos, eram mais sinceros, eram mais de coração, enfim, com tantos adjetivos que a gente tem hoje no nosso dia a dia, a gente ouve por aí para dizer que determinadas ações e atitudes que a gente sabe que são erradas parecem de alguma forma melhores. O profeta Miqueias 6:8. Homem, o que é bom
e o que o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Na versão minha aqui, não copiei Miqueias. Ele tinha uma palavra antes aqui, eu esqueci a palavra que tinha antes, olha só. Homem, o que é bom, né? Miqueias, homem, o que é bom? O que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques justiça, ames a benevolência, andes humildemente como o teu Deus. É isso que Deus quer que o homem faça. Os primeiros sinais de decadência e declínio da nação, de uma nação, é a degradação moral da sociedade. Quando a gente começa a ver a sociedade vivendo uma degradação moral, a gente pode ver que haverá um declínio daquela nação. Aquela nação vai perecer. Foi assim com Israel e é assim nos nossos tempos. Quando a gente começa a ver os conceitos espirituais, os conceitos morais subvertidos e o povo adorando o que não é Deus. Não podemos deixar subjetivar valores espirituais e valores morais. Olha que palavra interessante o nosso autor usa aqui. Subjetivar, tornar um conceito que é concreto em subjetivo. Aquilo que não é, veja bem, não é bem assim, depende de uma interpretação. Cuidado, cuidado. Tem coisas na Bíblia que não dependem de interpretação nenhuma. Está ali literalmente. A percepção da personalidade de Deus é a mesma sempre. Deus é o mesmo sempre. O que ele era no passado, ele é agora. Não subjetivar valores espirituais e morais. Não abraçar valores transitórios desse mundo. Cuidado com algumas expressões. Quando você ouve o que tem, abre assim o seu alerta, a sua atenção para o assunto, porque quando tem um que tem, porque todo mundo faz, a pessoa está tentando justificar um comportamento provavelmente errado. No mínimo, o comportamento é questionável. No mínimo, alguém questiona este comportamento. Mas não está escrito na Bíblia com todas as letras que não pode fazer isso. Cuidado. Se há um costume em entender que não se deve fazer, alguma coisa tem nisso. E alguma coisa de mal deverá acontecer. Alguma coisa está por trás disso. Analise o problema com maior cuidado. Não subjetivar valores espirituais e morais universais da palavra de Deus. Cuidado, muito cuidado. Vivemos numa sociedade secularizada, uma sociedade que está preocupada com o presente século, está preocupada em fazer as coisas que agradam a própria sociedade, a ser popular, a ser inclusivo. Cuidado com o inclusivo, né? Eu posso e devo aceitar a opinião do outro? Claro, com certeza. Eu tenho que concordar com a opinião do outro? Não, eu não tenho que concordar. E discordar da opinião do outro não é não ser inclusivo. Discordar da opinião do outro é ter direito à sua própria individualidade, ok? Então, cuidado. Naqueles tempos, as práticas primitivas eram terríveis. Mas hoje a gente ainda tem esse movimento de tentar transformar o certo em errado. Temos movimentos que entendem que algumas coisas na palavra de Deus estão erradas, são relativas e devem ser subjetivadas. Cuidado, muito cuidado com isso. O nosso segundo tópico vem falando da corrupção generalizada.
Em decorrência da degradação espiritual, a corrupção em Jerusalém ou em Israel se tornou generalizada em todas as esferas da sociedade, né? E olha, começa pelo rei, sacerdotes e povo. O rei, que tinha que ser exemplo para todo mundo. Olha lá em 2 Crônicas 36:13, que eu li para vocês, vem falando de Zedequias. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Ou seja, Zedequias disse que não se rebelaria contra Nabucodonosor. Ele jurou por Deus. Primeiro que não se deve fazer isso. Jurar por Deus está completamente errado. Mas Zedequias, ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor, tendo prometido por Deus que não faria. Que valor ele está colocando no Deus de Israel? Qual é o valor do Deus de Israel para Zedequias, se ele no momento jura e depois não cumpre o que jurou por Deus, né? Mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Ele, Zedequias, não voltou ao Deus de Israel porque ele endureceu a sua cerviz. Olha o exemplo do rei, aquele que deveria ser modelo para todos. Por sua vez, o texto lá no versículo 14 continua, né? Todos os chefes, na versão do nosso autor, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e o povo. Então, o primeiro mau exemplo foi do rei, da liderança máxima do povo de Deus, povo escolhido de Deus. O rei era para ser o maior exemplo. Aliás, os nossos governantes eram para ser os nossos maiores exemplos. Infelizmente, não é isso que a gente vê. E aí, além do governante não ser exemplo, a segunda classe, por assim dizer, que deveria ser exemplo, eram os sacerdotes. Mas não eram só os sacerdotes, eram todos os chefes dos sacerdotes. Não quer dizer que o povo tem que ser cego e seguir atrás dos pastores e dos líderes religiosos e copiar o que eles estão fazendo. Claro, nós temos obrigação de pensar e entender as coisas que estamos fazendo. Mas, preste atenção, quem está na liderança não pode errar. Quem está na liderança tem que fazer as coisas corretas. E os sacerdotes, aqueles que sacrificavam, que faziam o serviço da igreja, aqueles que falavam com o povo, diziam que era certo, que é errado, eles não poderiam errar, eles não poderiam conduzir o povo por caminhos errados, eles não poderiam ter a sua fé, o seu discurso, o seu ensinamento corrompido. Mas eles faziam isso. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as suas transgressões. Os sacerdotes deveriam ser, ele bota aqui os guardiões da justiça e da lei, é o fiel da balança. Sabe o que é fiel da balança? É aquele peso que você coloca para aferir se a balança está correta ou não. É o fiel, é aquilo que está, é a medida padrão. O sacerdote tinha obrigação de ser a medida padrão para o povo. E hoje nós temos lideranças religiosas que têm a mesma função. Elas têm a obrigação de ser o padrão para o povo. E será que elas têm sido? Será que eles têm sido essa voz profética para dizer ao povo que ele está errado,
que ele precisa voltar e seguir o seu caminho, essa voz profética que tem que dizer que a coisa é por aqui e é por aqui que a gente tem que andar? Ou será que a gente tem lideranças religiosas, lideranças cristãs, lideranças evangélicas corrompidas? Que coisa triste! Que coisa abominável perante Deus, quando a gente tem lideranças religiosas corrompidas, porque elas arrastam muita gente para caminhos errados. O rei errou, os chefes dos sacerdotes erraram, o povo errou. Todo mundo errou e todo mundo corrompeu os seus padrões morais e éticos. E aí termina, encerra, acaba, aniquila qualquer possibilidade de justiça numa nação, quando todos estão caminhando para o caminho errado. Qualquer possibilidade não, porque Deus sempre pode estabelecer ou restabelecer a justiça. Mas se as pessoas não sabem o que é certo e o que é errado, as pessoas vão fazer o errado achando que estão certas. Por quê? Porque subjetivaram princípios espirituais e princípios morais. As coisas acontecem no dia a dia assim. As coisas acontecem na nossa sociedade assim. E nós temos que estar atentos. 2 Reis 17:17 coloca lá: venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor e para provocarem a ira de Deus. Para provocar a ira. Venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Corrupção. É uma corrupção que é assintosa a Deus. Deus odeia a corrupção e ele não tem por inocente um governante ou um sacerdote, um pastor, um líder evangélico ou um povo corrupto. Infelizmente, quantos nós temos visto desse jeito? Eu vou até dizer para você que um governante, a gente já tem uma cultura no Brasil que a nossa política é toda corrompida, que a política é uma coisa ruim, corrompida. Essa é uma cultura antiga que a gente tem no nosso país. Hoje a gente talvez tenha, eu creio que a gente tem algumas pessoas ainda tentando fazer alguma coisa, pessoas corretas perante Deus, tentando fazer alguma coisa na política. Mas quando a gente tem governantes corruptos, a gente acaba querendo seguir esses exemplos. No povo de Deus era um pouquinho pior, tá? Porque o rei era aquele colocado por Deus ali, né? Era ungido pelo sacerdote, colocado por Deus, e tinha um significado um pouco maior, né? Sofonias 3:4, levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Sofonias é outro profeta, está aqui dizendo com todas as letras, né? Sacerdotes que profanam o santuário, sacerdotes que violam a lei de Deus. Que coisa triste. Leviano, olha só, não é de Levi não, viu? Leviano não é de Levi não. Tá? Leviano é aquele mentiroso, aquela pessoa que está fazendo a mentira. Homens pérfidos. Sabe o que é pérfido? Se você não sabe o que é uma palavra, vá no dicionário. Eu também tenho esse costume. A gente, são pérfidos, tá? O que é pérfido? O que é pérfido? Micaelis, dicionário Micaelis, que falta às promessas e aos acordos. Desleal, infiel. Olha que palavra pesada. Traidor, que revela perfídia, enganador, falso, traiçoeiro. E Sofonias está simplesmente dizendo que os sacerdotes eram pérfidos, traiçoeiros, mentirosos, profanam o santuário e violam a lei. Olha o que Sofonias está dizendo. Ele está dizendo uma coisa muito pesada. Está falando nos nossos dias, como se fosse um pastor pregando coisas erradas, né?
Graças a Deus não acontece, só que não, infelizmente acontece. Temos muitos pastores por aí, ou que se intitulam, ou até mesmo que foram ordenados de acordo com todo o processo, mas que se afastam da Bíblia e começam a pregar coisas que não tem nada a ver, coisas erradas, coisas que não estão na Bíblia. Por isso você tem que fazer que nem os bereanos. Ouviu e vai lá na Bíblia e confere. Eu estou falando, não ouve não. Não aceita não. Ouve, mas não aceita. Vai na Bíblia e confere. Se tiver errado, posta aí. Né? A gente precisa conferir o que nós estamos ouvindo. Autoridades corruptas. É triste isso. É muito triste. É triste quando a gente tem pastores que são corruptos. Né? E a exigência espiritual é ainda maior, porque quando alguém é corrupto espiritualmente, a catástrofe, o problema é muito maior. Né? Nós precisamos ser intransigentes contra a mentira em nossas vidas e em nossos negócios. Olha, cuidado! Não existe a minha vida secular e a minha vida espiritual. A minha vida é uma só. Eu não saio da presença de Deus para ir para o trabalho, para a minha loja, para o meu negócio ou para fazer alguma coisa e depois eu volto para a presença de Deus. A gente está na presença de Deus o tempo todo. Todas as nossas coisas, tudo tem que estar no centro da presença de Deus. O nosso imposto tem que estar em dia, as nossas tarefas, as nossas obrigações, aquilo que a gente tem que pagar tem que estar em dia, as nossas dívidas têm que estar em dia. Eu não posso fazer uma dívida que eu não posso arcar, porque eu estou mentindo. A nossa vida e os nossos negócios não podem ter mentiras. Cuidado, dizer que vai pagar e não pagar é mentira. É mentira, né? Cuidado. Nós temos que ser intransigentes com a mentira. Nós não podemos ter uma reserva moral para algumas coisas. Não. Nossa vida tem que ter um testemunho bom. A nossa moral tem que ser a mesma o tempo todo. A autoridade espiritual do servo de Deus é sempre acompanhada da sua autoridade moral. Cuidado, você vai pregar, você vai falar. Um errinho assim, tá com pedra em você. Tá certo, você está se colocando no alvo, né? Tá se projetando publicamente, vai virar alvo, ok? Mas a gente tem que ter a nossa moral o tempo todo correta. A gente tem que estar acertando o tempo todo. Porque quando a nossa moral é afetada, a nossa autoridade espiritual também é afetada. Né? O testemunho do cristão é a pregação da palavra de Deus em nossas atitudes. A nossa atitude tem que pregar um bom testemunho, tem que falar da palavra de Deus. O último tópico da nossa lição vem falar da perda da relevância. Da relevância. Sabe, quando o camarada peca e se torna uma pessoa que não faz a vontade de Deus, ele tem uma decadência moral, uma decadência espiritual, porque a corrupção já está generalizada, ele já apostatou da ética. Aí o que acontece em seguida é a sua relevância perder. Se o fiel da balança que eu falei com você, aquele peso que é o padrão, já não é mais padrão, adivinha, para que ele serve? Para nada. Jesus usou duas expressões, duas ilustrações para dizer isso. Diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal, se não estiver salgando, não serve para nada. A luz não é acesa e colocada debaixo do alqueire. Ela é colocada num ponto alto para iluminar tudo. A luz aqui em cima, a luz refletindo da frente, ela tem que iluminar. Porque se eu botar a luz lá debaixo da mesa, lá debaixo no chão, não vai iluminar. Então nós temos que ser sal e luz. Não podemos perder a nossa
relevância. E a decadência moral e a decadência espiritual nos leva a perder a relevância. Olha o texto de 2 Reis 17:15. O povo que rejeitou os estatutos do Senhor e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não imitassem. Seguiram suas próprias vaidades, se tornaram vãos. Outra palavra que, apesar de ser muito conhecida, eu fui no dicionário. Sabe por quê? Vão, olha lá. Oposto à realidade. É falso. Sem conteúdo ou sem sentido. Vazio. Que denota futilidade, sem eficácia, inútil, de total insignificância, que se fundamenta no que é falso. Isso é vão. A palavra de Deus diz que, porque eles fizeram todas essas coisas, eles se tornaram vãos, se tornaram irrelevantes. A gente ouve muitas vezes, porque a igreja tem que ser relevante. Tem, e para ser relevante, tem que ter a moral, tem que ter os bons costumes, tem que ter uma autoridade espiritual, e isso só vai conseguir fazendo a vontade de Deus. O texto segue em 2 Reis 17, também fizeram passar pelo fogo seus filhos e as suas filhas, que coisa horrenda, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira do Senhor. Que coisa terrível, que coisa horrenda. O povo de Deus era um povo eleito, era um povo que ganhou de Deus um território privilegiado, uma terra que emanava leite e mel, uma terra muito boa. No meio ali tinha um deserto, né? Depois terra boa, só lá para cima para Mesopotâmia, ou para baixo ali no Nilo, que era terra fértil, mas ali o povo ganhou uma terra boa, com saída para o mar Mediterrâneo. Olha que coisa maravilhosa. Era uma posição geográfica que era quase o centro ali do Oriente, uma posição geográfica extremamente privilegiada, né? E aí ela, enquanto fazia a vontade de Deus com Davi e com Salomão, ela se tornou um centro poderoso, uma grande nação, uma grande potência, não porque Davi fez ou porque Salomão fez, mas porque Deus assim fez, porque o povo estava no centro da vontade de Deus. Somente no reinado de Davi e no reinado de Salomão, o povo, no início, né, porque no final de Salomão, o povo também, Salomão já estava se desviando, mas na maior parte de Salomão e no reinado de Davi, o povo era um povo grande, uma nação poderosa, e Deus honrava esse povo, fazendo ser uma potência. E aí o povo se perde pelas suas vaidades, pelas suas obstinações, pelos seus desejos, começa a fazer o que as outras nações faziam. Cuidado, cara, cuidado quando você começa a olhar as coisas dos outros e começa a querer e desejar as coisas dos outros, porque muitas vezes elas parecem boas, bonitas, maravilhosas, às vezes parecem sedutoras. Cuidado com essa sedução. Cuidado em achar que a grama do vizinho é melhor do que a minha, que a galinha do vizinho bota o ovo mais redondinho, mais amarelinho que o meu. Cuidado, cuidado, porque por copiar as nações vizinhas, o povo de Deus se tornou irrelevante, se tornou uma nação dominada. A história de Israel que a gente vai ver é o cativeiro da Síria, depois da Babilônia, potências estrangeiras, poderios militares, não potências porque Deus assim, porque Deus honrava,
né? Deus deixou que essas potências militares viessem e tomassem Israel. Mas quando Davi estava à frente, ele fazia a vontade de Deus. Lembra da história de Davi? Ele estabeleceu a sua cidade, comprou o monte, construiu Jerusalém, levou sua capital para um terreno neutro e convidou o povo a trazer a Arca da Aliança e o templo para lá, o tabernáculo para lá. Davi colocou Deus no centro de tudo. E quando Davi fez isso, a nação começou a prosperar, a dominar, a ser uma potência. O que torna o povo de Deus uma nação relevante é a sua obediência ao Senhor. Não são os acordos políticos, diplomáticos ou projetos de poder. Não é colocar o candidato A ou o candidato B no poder. Não é isso que faz a nação ser grande, a nação cristã ser grande e poderosa. O que faz a nação cristã ser grande e poderosa é a igreja do Senhor. A igreja precisa militar nas hostes espirituais. A igreja precisa sim se empoderar espiritualmente, estando no centro da vontade de Deus e agir corretamente, de acordo com a vontade de Deus, custe o que custar. Às vezes parece caro, às vezes parece complicado, às vezes parece difícil fazer as coisas certas, porque todo mundo está fazendo errado, e se eu fizer certo, então eu sou um otário, então eu gasto dinheiro a mais, então eu pago um imposto desnecessário. Não é imposto, não, vamos orar a Deus para o imposto baixar, tudo bem, mas vamos pagar o imposto que tem que pagar, vamos fazer o que tem que fazer, independente de gostar ou de não gostar. Nós temos nossos caminhos políticos, nós temos os nossos governantes, os nossos representantes, a gente elege para isso, a gente continua participando da vida social da nossa nação, mas nós temos que estar corretos, de acordo com a vontade de Deus, fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Precisamos nos manter firmes no propósito de servir ao Senhor. Relevante, respeitado, agora, perseguido, né? Não tem jeito, porque essa relevância espiritual, esse empoderamento espiritual, essa coisa de estar no centro da vontade de Deus, nos fará perseguidos. Porque quando a gente faz as coisas certas, a gente confronta as coisas erradas. Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Vai ter sexta-feira enforcado. Vai ter aula? Vai. Ah, mas ninguém vai. Se ninguém for, não tem aula. Eu falei, não, eu vou. Por quê? Porque tem aula, eu vou. Né? E aí, todo mundo fica revoltado com você que diz que é aula, por quê? Porque por você ir, todo mundo vai levar falta. Por você fazer o que é certo, os outros estão fazendo errado. Por você pagar o imposto que ninguém quer pagar, mas você paga, você está confrontando os outros. Por você fazer o certo, você confronta quem está fazendo errado. E sabe o que vai acontecer? Você será perseguido, né? Mas tudo bem, não tem problema. Nós precisamos nos acostumar com essas perseguições, que a gente não pode permitir que as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa comunidade de fé se torne irrelevante no cenário atual. E se a gente começar a aceitar os conceitos errados que o mundo nos impõe, rapidamente estaremos submersos nessa vaidade e rapidamente seremos irrelevantes. Não podemos errar da mesma forma que os outros erraram. Precisamos aprender com os erros dos outros. Não podemos abandonar o que é correto. Não podemos perverter a justiça. E não podemos nos tornar irrelevantes. Quando a gente não está sendo perseguido, quando a gente não está confrontando com nossas atitudes as outras pessoas, não é afrontando. É simplesmente fazer o que é certo porque é certo fazer. E isso vai confrontar as outras pessoas. Por quê? Porque você simplesmente está fazendo o que é certo. É ser sal, é ser luz, é iluminar, é salgar, é fazer a diferença.
para pensar e agir. Você consegue perceber o quanto a degradação moral pode levar uma pessoa à ruína? Nós precisamos ter esta percepção. Diante da sensação de injustiça, pode alguém se sentir motivado a cumprir e ser honesto? O que podemos fazer como cristãos? Se a sensação é injusta, né? Será que eu posso, quando todo mundo está sendo injusto e eu for ser justo, isso vai me causar um pseudo prejuízo ou vai me dar a sensação de prejuízo? Será que eu consigo fazer o correto ou será que não? Ou será que eu sou impelido a fazer o que todo mundo está fazendo? Ah, todo mundo faz. Por que eu vou ser o único a fazer o certo? Temos que fazer o certo. Você consegue perceber como muitos cristãos têm perdido a relevância por se associarem com as práticas do mundo? Infelizmente, nós vemos e constatamos muitos pastores e muitas igrejas caminhando por esse lado. Cuidado ao fazer as coisas para agradar. Não temos que agradar pessoas. Temos que agradar a Deus. Temos que nos manter firmes naquilo que Deus nos falou, naquilo que a palavra de Deus nos revela. Temos que ser o fiel da balança, sal da terra e luz do mundo. Não é fácil não, não é fácil não. Mas temos Deus para nos ajudar. Que Deus nos ajude a estar no centro da sua vontade.